para ler Apocalipse. Meu cabelo está chato hoje. Apocalipse 6. E era para imprimir, mas eu esqueci. Mas tudo bem, né? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pai, Jesus. Te pedimos que possa estar conosco para compreender Tuas palavras, compreender o momento que estamos vivendo. E que o Senhor possa abrir a cabeça dos justos, Pai, com sabedoria, vossa inteligência espiritual. Que vós possa guiar as pessoas que, por estar numa posição, de certa forma, privilegiada, elas podem passar ileso pelo julgamento que acontece naturalmente dentro da consciência de cada um e também porque o inimigo vosso, que destruiu o vosso ideal da criação lá no início de Gênesis com Adão e Eva e o Lulu. E sabemos que todos os demônios vão cobrar das pessoas que ele usaram e vão ainda dizer para o Senhor, para celestiais, não, eu não fiz, eu só disse a ele para fazer, mas ele não tem o livre-arbítrio ou a livre responsabilidade. Então, que nós despertamos enquanto há um pouco de tempo para isso. Sabemos que a chegada do Senhor sobre o comando geral do cosmos, das dimensões, será também um momento, como disse Jesus, que ele não veio para julgar em João 12, 46 a 47. Mas as palavras que ele tinha dito julgarão nos últimos dias. Em Mateus 24, ele diz, quando a gente visse tudo acontecendo, o Messias já estava à porta, ou seja, já estaria na terra. Dá sabedoria a cada um de nós para compreender, Pai, a missão do Messias, quem é e o que aconteceu. Que nós possamos ver a Bíblia do jeito que ela verdadeiramente é, porque tanto no Velho como no Novo Testamento com Jesus, o Senhor deixou pista para que nós pudéssemos entender a simbologia. E quando o Messias chega, Pai, o terceiro Adão e a primeira Eva, eles abrem o livro e fica muito claro o entendimento. Por favor, nos dê sabedoria para aceitar, compreender e lembrar que Jesus veio como Messias, não na nuvem, mas na barriga de Maria. Mas a profecia, como ele disse em Mateus 11:11, profetizava até João, ou seja, todas as profecias do Velho Testamento não serve para a segunda vinda do Messias, porque veio até João, depois de João, ela se concretizou com o nascimento do vosso filho sobre a terra, Jesus, chamado Jesus de Nazaré, porque nasceu na cidade, Pai. E era descendente, como tudo na Bíblia explicava, da tribo de Judá, da tribo de Davi. Bondoso Pai, por favor, permita que a gente possa compreender isso, que o sonho de Daniel foi para Jesus e concretizou, porque ele veio acima das nuvens, entre aspas, acima das pessoas puras, acima das pessoas preparadas, que era o povo judeu. Infelizmente, eles não compreenderam Jesus e o crucificaram. Então, que nós possamos entender a história para não ser iludido pelos inimigos espirituais, os demônios, mas compreender como se foi a vinda de Jesus, será também a segunda vinda do Messias, do terceiro Adão e da primeira Eva. Como Jesus, como o anjo disse no túmulo de Jesus, que está olhando para o céu. Do mesmo, esse varão que ao céu vestido, do mesmo jeito que ele foi, virá voltar. Como foi que Jesus foi? Para ele poder ir, ele nasceu no ventre de Maria, ele foi bebê, criança, adolescente. Aos 12 anos nós sabemos que ele apareceu e estava ensinando no templo. E ele teve que assumir a família, provavelmente porque José faleceu e ele estava na posição de ajudar os outros, que eram dos mais velhos. Então, ele só pôde assumir a missão pública dele, de filho de Deus, com 30 anos. E, infelizmente, o mundo não entendeu. E o povo que deveria ter acolhido o assassinou em uma cruz, onde matava os piores bandidos. Pai Celestial, nós ainda te pedimos perdão por nossos antepassados. Pedimos perdão pelos erros, Pai, que foram cometidos com o vosso filho. E sabemos que mesmo que na terceira vinda ele sofra, ele será vitorioso, como está previsto nas palavras vossas, Pai. Então, por favor, acorda nosso povo, acorda, protege as pessoas que nós demos do suco sagrado, para que elas despertem, que não há muito tempo mais a fazer, Pai. Será a guerra de titãs, e como diz a Bíblia, o grande para aqueles que estão convosco, com vossa filha, e terrível para aqueles que estão sem Deus, solto no mundo, tentando viver de indignação, viver de coisas externas. Pai Celeste, nos dê força, sabedoria para guiar nossa vida em direção a vós e que nós possamos explicar e esclarecer um pouco das palavras simbólicas
do Apocalipse. Te peço que abençoe todos que estarão aqui e abençoe através dele a casa e a família e os que vão vir assistir depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Bom, cheguei. Agora eu vou ler, certo? Sai um pouquinho da tela, depois eu volto. Eu acho aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se fazendo assim fica melhor. São muitas páginas. São quantas? Não diz aqui. Mas aqui tem uma. Tá. Tomara que saia direitinho. Pronto. Eu vou tentar imprimir para poder ler. Eu deixei o celular lá e não vejo se chega gente. Gente, são 00:33, a idade de Cristo, tá? 33. 0h33. Eu também não tenho hora, não. Eu sou de 00:45, ou seja, 100 horas, só minutos. Os primeiros minutos do dia 19, eu nasci. Há muito tempo atrás. Só versículos mais. Tem que explicar. Peço licença. Eu estava ouvindo um programa e aí a pessoa disse assim, porque Jesus deu a mensagem a João. Não foi Jesus. Jesus enviou um anjo, ele veio em nome de Jesus, mas ele não era Jesus. Um anjo mensageiro de Deus para isso, né? Vamos lá. Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais. Agora sim, havendo o cordeiro, ele não está falando de Jesus. Você lembra no anterior que ele disse, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra foi encontrado alguém. Ele está falando sobre a segunda vinda. Que dizia em voz de trovão, vem ver um dos animais. Animais sempre está simbolizando o quê? Seres, pessoas, né? Porque a gente vai ver como é que um animal tem voz de trovão. Deus é extremamente matemático. A gente vê na Bíblia que ele trabalhou muito com números. E ele não podia dizer tudo como ia ser, porque senão o inimigo se vestia de Cristo. Já apareceu e ainda vai aparecer falsos cristos. Imagine se tivesse tudo bem esclarecido, ok? E olhei, eis que o cavalo branco que estava assentado sobre ele tinha um arco. Olha, sobre um cavalo branco. Tinha uma pessoa sentada com arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Cavalo, sim, o cara está falando da pedra, essa pedra aqui. Gente, pedra, porque chama Pedro, que o nome Pedro simboliza pedra. Tu é a pedra, e sobre essa pedra erguerei minha igreja. Jesus não está falando de um templo, está falando das pessoas. Vós sois o templo de Deus, não um templo físico, mas o Espírito de Deus habita em vós. Então, ele disse que Pedro espalhasse a verdade dele. Então, pedra não era pedra legítima, era porque é o nome dele, certo? E aí ele era como uma rocha firme, ele acreditava e lutava por Jesus. Esse é o simbolismo. E o cavalo branco, vem vitorioso para vencer. Que assim seja a palavra de Jesus. O primeiro a aparecer, porque em Mateus 4 diz, né, que quando tudo isso estiver acontecendo, ele já está à porta. Então já está na terra. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, símbolo do comunismo. O que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E ele está fazendo isso, né? Pouco tempo. Falta pouco tempo para o Pai Celeste assumir tudo. O desespero do mal é que ele sabe que não vai muito além mais. Entende? A gente está chegando na época da colheita. O que você plantou durante a sua vida, você vai colher. Ou você, seus antepassados, então vai colher, entendeu? Agora minha mão aparece.
e que matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizer: Vem ver e olhe. Eis um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E outra voz no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de trigo por dinheiro, e 3 medidas de cevada por dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. Azeite simboliza o sangue de Cristo, né? E o azeite não, o vinho, e o azeite algo para ungir, para abençoar, ou seja, os ungidos de Deus, os que estão sob a proteção divina, eles não vão poder ser destruídos. Mas os que estão com Satanás, eles vão fazer deles bonequinho, fazer o que quiser, dar. Não, você só compra isso se você tiver isso. Só que ele não vai poder governar o mundo. Essa é a grande esperança e vitória de quem lutou para ficar do lado certo, mesmo que a gente erre, mas tentando sempre consertar, tentando sempre ser uma pessoa melhor, não para nós mesmos, mas para também para as outras pessoas. Vamos lá. E havendo aberto o quarto selo, outra voz do quarto animal que dizia: Vem ver. Olha, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha o nome Morte e Inferno. Por que amarelo? Desbotou? Amarelo? Pense. Qual é o país, como é que é chamada a raça das pessoas que estão sobre o coma, né? Sei lá, no Oriente, né? Pensa bem. Onde estão os maus matando as pessoas? A morte e o inferno, e seguia, foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra. Gente, não pense, é a quarta parte. É muita coisa. Com a espada e com fome, com mortandade, com as feras da terra. Quer dizer, eles vão provocar fome, misérias, e Deus está tentando através. Deus não vai só pessoalmente, ele vai através das pessoas avisar o que é, o que vai acontecer e que nós temos que nos prevenir, né? Orar e praticar, porque se eu oro e não pratico nada, a minha oração é morta. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Muitas pessoas perseguidas e mortas, né? E do testemunho que deram. Elas explicaram para João tudo o que aconteceu com elas. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador? Para Deus, né? Não julgais e vinga nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eu já perguntei para a Celeste, não fez o número ainda? E eu sei que quando acontecer, a gente vai ainda ter dó dessas pessoas. E foram dadas a cada um uma comprida veste branca, e foi dito que repousasse ainda um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmão que havia de ser morto como ele foi. Muita gente, não só no passado, no Velho Testamento, não só na época de Jesus, mas agora. Agora tem vários países perseguindo as religiões. Você acha que isso vai ficar impune? Não, não estava na hora, não estava no tempo. Precisava da segunda vinda, do terceiro Adão e a primeira Eva, que, como eu já expliquei várias vezes, Jesus não pôde encontrar. Ele disse: as bodas estão prontas, mas os convidados não são dignos. Quando chega em Apocalipse, ele diz: vem ver tua esposa, a noiva, a esposa já se aprontou. É uma pessoa, não é igreja. Ninguém casa com igreja. Vamos lá. E clamou com grande voz, dizendo: desculpa. E foram dadas a veste branca. Procura o povo da veste branca que você encontra de onde vem o Messias. Certo? Espera-se mais um pouco, né? E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis houve um grande tremor na terra. Já começou, né? O sol se tornou negro como saco, e a lua tornou-se como sangue. Lembre do sonho de José. O sol simboliza o quê? O pai. A lua simboliza o quê? A mãe. Ou seja, esse tremor, esse abalo que vai ter na família. Os pais estão negligenciando os filhos, achando bonitinho ensinar coisas pornô para os filhos, para fazer coisas absurdas. Então, os pais satânicos que entraram sobre a modinha, não posso dizer o nome também, porque eu vou botar no YouTube, o YouTube derruba, né? Tem que avisar o cara da Meta que, de vez em quando, o Facebook também bloqueia o que a gente está falando. Então, o que é que tem que fazer? Os pais, a mãe, vigiem seus filhos, cuide, não dê celular para a criança ficar jogando, que eles estão entrando dentro do celular com desenhos animados. Fique esperta, controle o que os seus filhos estão fazendo até eles terem discernimento e ser de maior.
entendeu? Porque vai abalar as famílias, já está abalada, porque não é de agora que o Messias já está, né? Sobre a terra, porque eles, quando começarem isso, ainda não é o fim, dores piores virão, mas quando tudo acontecer, ele estará à porta. Se eu digo, eu ligo para a Helena, minha irmã querida, brasileira, mora no Japão. Helena, eu tô aqui na porta, eu estou dizendo que estou aonde? Na porta da casa dela, então já está na terra, né? Eu vou ler os versículos, viu? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, se caísse acabava, né? Que é maior. Como grande figueira lança de si seus figos verdes. Olhe bem, as estrelas são filhos, né? Lembra? Eu, tua mãe, teus irmãos vão nos inclinar para vós. Então, as estrelas simbolizam filho. Então, o que aconteceu? As estrelas caíram do céu. Os jovens estão deixando sua pureza, deixando a sua vida correta para seguir aqueles que fazem as misérias e se destrói com bebida, droga, etc. Né? Não pode nem falar tudo aqui. E aí ele disse são como uma figueira que lança figos verdes abalado pelo vento forte. Ou seja, eles estão abalados por quê? Um vento, um sopro, palavras soltas para ele, infiltrando nas crianças através de TV, de joguinho, de conversinha na escola, e eles vão se perder ainda verde. Então, pais, pelo amor de Deus, toma cuidado dos filhos, ora por ele, conversa sobre os pais celestiais, sobre Jesus. Vê, se não entender, procura alguém que possa lhe ajudar. Mas não deixe seus filhos soltos, porque o Satanás está solto. E os reis da terra e os grandes e ricos, olha bem o que vai acontecer. Tribunos e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas. Vão tentar fugir, né? Mas olha o que ele disse. Ah, aqui não tem não. Que número é esse? Nossa, já? Eu acho que eu botei errado. No início só. É aqui. E dizendo as montanhas e o riacho. Vai dizer para as pessoas que têm poder e proteção, mas não vai adiantar. Cai sobre nós, nos esconde do rosto daquele que está assentado sobre o trono, cheio da segunda vinda, e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Subsistir. Ninguém vai poder evitar isso. Ninguém. Por que não vai? Porque as pessoas fizeram, agora elas vão começar a colher. Deus não quer saber se você é branco, preto, amarelo, rico ou pobre, milionário ou bilionário. Quer saber como foi que você viveu a vida que ele lhe deu. O capeta tomou posse, mas a vida foi dada por Deus. Tá certo? Satanás só faz se você der condição dele fazer. Então vamos ler o primeiro versículo para ajudar isso daqui. No dia seguinte, aí você está em João 1:29. João viu Jesus, que vinha João Batista, caminhando em sua direção, e ele disse, João disse de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia quem era Jesus, mas não seguiu Jesus. No outro dia ele continuava, como chama? Pregando do outro lado e batizando o Jordão, né? Mas ele disse que o Cordeiro, ou seja, o Cordeiro estava sobre a cadeira, já estava lá com Deus. Né? Então ele está falando de outra pessoa também. Jesus disse, Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja que são enviados a vocês. Quando às vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisesse. Tinha mais, né? Não conhecesse o dia da tua visitação. Mateus 23:37. Significa o quê? Jesus é galinha, é galo? Não, mas ele usa o simbolismo da proteção. O ladrão vai avisar, olha, eu estou aqui. Se o Messias fosse descoberto logo cedo, ele nem crescia, ele era morto, né? Como o Herodes tentou matar Jesus. Vamos lá. Aí ele diz aqui. Quando disser a paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Sobre eles quem? Sobre os que estão longe de Deus. Sobre aqueles que viveram para fazer mal às pessoas. Sobre aquele que usou o poder, o dinheiro para destruir os filhos de Deus, né? Sobre eles, de repente, como as dores do parto de uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Para você entender o que é esse Apocalipse está falando, eu estou lendo o que Jesus falou antes do Apocalipse, antes dele mandar o anjo falar com João. 2 Pedro 3, de 3 a 4, diz assim, antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escândalos
Zombaria, tá ou não está acontecendo isso? Acha que nós não estamos nos últimos dias? Presta atenção no Pedro. Zombaria, e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão, o que houve com a promessa da vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Não continua. Para os que estão longe de Deus, acha que continua, mas para aqueles que estão vivendo centralizado nos Pais Celestiais, está prestando atenção nas proteções divinas, está prestando atenção nos livramentos, está prestando atenção nas coisas feitas nas horas certas, chegando no momento certo. E quantas vezes você olha e diz, não, isso só aconteceu porque os Pais Celestes realmente fez, porque ele achou por bem dar, achou por bem que eu tinha que fazer isso ou aquilo. Então, tem que fazer aquilo, ou isso ou aquilo, dentro da vontade de Deus também. Não pode ser nossa vontade, certo? Mas olhe bem, ele diz aqui, eles estão zombando de Deus, porque acham que o Messias não vai chegar. Os grandes poderosos, os bilionários acham que Deus não vai chegar. Aliás, que o Filho de Deus, né, a segunda vinda do Messias, não vai acontecer. Gente, já aconteceu. Pela Bíblia já aconteceu. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Isso está em Pedro de 3, de 10 a 13. Certo? É a continuidade, ele diz. E os céus desaparecerão como um grande estrondo. Lê o que é o céu. As pessoas assim, hoje eu estou no céu, estou muito bem, né? Não é o céu, o firmamento. Ele está falando no céu do nível espiritual. As pessoas que estão achando que estão bem, que estão no céu, vão aprender o verdadeiro céu quando ele começar a aparecer, quando eles não tiverem, como disse o Jesus, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma. Ele podia ganhar o mundo e continuar com a alma, né? Fazendo as coisas certas, mas não. Eles usam o poder, o dinheiro para fazer as coisas erradas. Então, perde a proteção. O céu deles será abalado. Cadê? E os elementos são desfeitos pelo calor. Tiago diz, Paulo mandou uma carta para Tiago assim: a língua é um fogo, vão ser desmanchados pela verdade, pelo que eles vão saber de verdade, pela lei do cosmos, a lei dos pais celestiais. Cadê? E a terra e tudo que há nela será desmudada, será transformada. Para o quê? O mal será mal e o bem será bem. E como diz a Bíblia, o mal não poderão ficar sobre a terra. Não vão existir mais sobre a terra. Não vai ser assim não, viu, gente? Não pense nisso não. Tem um processo. Visto que tudo será desfeito. Tudo do mal terá que ser desfeito. Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Essa é fantástica. Para você não estar desnudo, protegido, abalado sua vida, seu céu, e que você não seja desfeito da terra, tirado da terra, eliminado da terra, a Bíblia fala várias palavras. Aí Paulo diz, o que é que você precisa? Desculpa que eu estou morrendo na coluna. O que é que você precisa, o que é necessário que você faça, que você seja? Como é que você tem que ser para evitar as colisões, as destruições dos últimos dias? Aí ele diz, viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apressando a sua vida. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, pela palavra, porque o céu que está sendo ensinado é falso. Naquele dia, cadê? Se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, um novo jeito de viver uma vida boa, celestial, direita. Vai vir sobre a terra um novo céu e nova terra, não o firmamento, a maneira santa, perfeita, justa dos pais celestiais, ok? Onde habita a justiça, 2 Pedro 3. Não é a justiça dos homens, é a justiça dos pais celestiais. Ok, vamos lá aqui. Ai, Deus, aqui tem mais. Lítimo. Só que eu não sei se eu li esse. Eu li. Esse aqui tá errado. Pronto, é assim. Desculpa. Ó, Mateus 24. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenha medo. Quem tiver com os pais celestiais, fique calmo. Além do terrorismo psicológico que o povo está fazendo, fique calmo. Porque Deus não despreza os seus.
Os que têm certeza que estão fazendo a vontade de Deus, que não está dando desculpa. Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, mas agora não dá para fazer, não dá para aprender sobre como é a vida com os pais celestiais, não tenho tempo de ouvir, de falar, de escutar, de prestar atenção, porque eu estou ligada na minha sobrevivência. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Perdeu a alma, perde a proteção divina. Vamos lá. Então, os que estão com os pais celestiais verdadeiramente praticando, né? Não é de língua, mas de atos e ações, pensamentos, sentimentos, atos e ações. Não tenha medo, é necessário que tal coisa aconteça, mas ainda não é o fim dos tormentos. Nação se levantará contra a nação. Alguém está vendo isso? Isso é os últimos dias, e ele vai dizer que quando acontecer tudo isso, o Messias já está na terra. Reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Está acontecendo? Está acontecendo. Tudo isso será início das dores, ainda coisa pior virão. Então eles os entregarão para serem perseguidos, já começaram a perseguir a religião, condenado à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Só que tem uma coisa, lá em Coríntios, quando Jesus estava ensinando a Paulo, que Jesus continuou ensinando, ele disse que na segunda vinda, né, havendo profecias, serão aniquiladas. Serão aniquiladas para quem? Para aqueles que estão seguindo verdadeiramente o Messias, né? E ele continua. Então eles, naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão o outro. Ou seja, vão abandonar a verdade para seguir as mentiras. Fica atento. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muito. Está assim todo mundo, né? E o povo ainda está fazendo holograma para dizer que Jesus está vindo nas nuvens. Tenha cuidado, Jesus não vem na nuvem. Se esse segredo fosse revelado antes, ele preparava do jeito que a Bíblia está dizendo, mas não. Só o Messias podia revelar essas coisas, né? Só o Messias. Porque não é a nuvem, né? Veja, hoje dando testemunho com grande número de pessoas. Ele deram para pessoas preparadas. Nuvem quer dizer pessoas puras. Né? E ele vai vir numa terra onde o povo é chamado de o povo da veste branca, porque ele cultiva a pureza, ele cultiva o amor, piedade filial, ele respeita os seus pais e cuida dos seus pais físicos, então eles estão preparados para cuidar dos pais espirituais, dos pais celestiais. Vamos lá. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É verdade. Para que você é bom se os mal estão se dando bem? Gente, não tá. É tempo limitado dele. O nosso vai ser bem melhor. Okay? Quando eles vão viver no inferno aqui. E quando eles morrem, eles vão para o inferno. O lugar é automático. Deus não vai botar uma balancinha para você ser julgado, não. Jesus disse, eu não julgo, mas as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Então, nós conhecemos a verdade. Se não praticou, é porque não quis. Se não deu para entender, boa noite, Laura. Seja bem boa madrugada. Bom dia já. Obrigada por estar aqui. Entendeu? Então, a gente não pode dizer para o Messias, eu não sabia. Porque a gente tem a Bíblia para descobrir que quando essas coisas aconteceram, o Messias já está na terra. Ok? Aí diz assim, ó. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos será esfriado. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar só sabendo que o Messias existe? Não. Perseverar é eu lutar contra mim mesmo, eu conseguir vencer as tramóias do mundo, entendeu? Não seguir a modernia, não me aliar com Satanás, não beber, não me prostituir, não falar mal dos outros, não desejar mal aos outros. Tentar, se não consegue amar, pelo menos tolera, respeita, entendeu? Não está dizendo para você, você não é a justiça, nem eu, nem você, nem ninguém. Então a gente não pode fazer justiça se achar uma pessoa está fazendo coisa errada. Ela vai arcar com as consequências, como diz Jesus em Mateus 7:12. Tudo que você quer que os outros façam, faça ele primeiro. Aí Paulo, baseado nessa palavra, fez Gálatas 6:7. Tudo que você plantou, certamente colherá. Não tem como zombar de Deus mais. Chegou a hora da colheita. E não é Deus que vai fazer, são nós. O que eu fiz de certo, o que fiz errado, está na hora de pagar. Eu vou receber aquilo que eu dei para os outros, eu vou receber aquilo que eu fiz para os outros. Então, eu acredito que é hora da gente despertar. Eu estou vendo, eu li Apocalipse, expliquei, e estou lendo para você ver por que Apocalipse tem que ser simbólico. Porque tem resposta de Jesus para isso, tem resposta dos verdadeiros pais. Como vai? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Já foi pregado em todo o mundo, em todas as nações, pobre, rica, pequena e grande.
Assim, quando vocês verem o sacrilégio terrível de qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O que é que você está vendo as igrejas? A maioria da igreja está acontecendo o quê? Os pastores virando outra religião que tem a ver com o capeta, né? Que diz que não é religião, mas é. Tem rituais, tudo. E ou profanando as filhas dos fiéis, ou usando o dinheiro para si próprio, aí os fiéis tudo tolinho, vão lá, faz dar dinheiro, não sei o quê, e aí o pastor tem carro e você anda a pé. Porque ele não amou o suficiente as ovelhas e os fiéis dele, para protegê-lo, não só fisicamente, proteja com o que pode. Você não vai carregar o povo nas costas, mas você pode dar apoio, você pode ajudar. Você não vai ajudar 24 horas por dia, mas também não use o dinheiro do dízimo em benefício próprio. Porque quando a gente vê, é para manter a missão? Sim. É para manter a despesa do tempo? Sim. Mas Jesus disse o quê? Tira a parte da viagem, daquele que vai para o exemplo, Paulo estava explicando, né? E o resto ajuda os órfãos e a viúva, porque naquele tempo, órfão e viúva só esmolava. Se o marido morresse, não tivesse deixado posse, elas iam pedir esmola ou se prostituir. Então, para isso não acontecer, Jesus disse que o dízimo era para ajudar os outros. Então, o pastor, o reverendo, o bispo, seja quem for, que usa o dinheiro em benefício próprio, ele está se autocondenando. Porque quantos fiéis estão passando fome? Ele vai na casa dos fiéis, ele vai visitar os seus filhos, porque o pastor está na posição de pai também, como pai, padre, em espanhol é pai, né? Então, está na posição de representar o Pai Celeste. Então, representa o direito, cuida. Não usa o que ganha em benefício próprio, porque isso também vai ser prestado conta. Você está de roupa nova, roupa de marca, carro tal, e os seus fiéis estão tudo passando necessidade. Isso é justo? Não é justo. Não é. E ainda exige que eles paguem o dízimo, né? Às vezes não tem nem o que comer. Mateus 24, 22. Aqueles dias são, se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quem está sentindo os dias muito curtos? Eu saí quase 9 horas, cheguei de final da tarde, né? Parei para comer, lógico. Mas ele parece que o tempo encolheu tanto que a gente não consegue fazer mais nada daquilo que planejou no dia todo. Está pequenininho. Por quê? O sofrimento está tão grande e ainda vai piorar um pouquinho, que Deus diminuiu o tempo para que passasse logo e ele pudesse então ficar com os filhos eleitos dele. O que é eleito? Como você vai ser... A Laura vai ser candidata. Aí ela está tentando ser uma boa candidata, uma deputada federal. E aí ela está dando testemunho, ensinando, dizendo o que pretende fazer, que vai melhorar isso, aquilo, e ela ganha. Então ela foi eleita, mas porque o povo confiou que ela vai fazer. Se ela não fizer, ela está o quê? Traindo a confiança daquilo. Então, se a gente não faz aquilo que o Pai Celeste nos pede, nós estamos traindo, não somos eleitos. Nós precisamos ser eleitos como os filhos e filhas de Deus, que somos adotados, precisamos ser legítimos, ter o DNA de Deus, ver as coisas do ponto de vista de Deus. É fácil? De jeito nenhum, é uma luta todos os dias, mas a gente tem que lutar contra a gente mesmo, né? Vamos lá. Mateus 24, 27. Eu não peguei todo não, viu? Porque assim como um relâmpago, olha que Jesus diz de onde vem o Messias. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, muito rápida, e vai nascer no Oriente. Aí você procura o povo de veste branca e descobre. Vamos lá. Mateus 24, 36. Quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Por que Jesus disse isso? Porque as pessoas estavam jogando para saber. Porque Jesus não iria contra a palavra do próprio Deus, né? Em Amós 3,7, ele diz que o Senhor nada faz senão antes revelar os seus servos e profetas. Só que aqui em cima, Jesus disse, se preparem. Ou seja, se você estiver preparado, você não vai ser pego como um ladrão chegando na sua casa à noite. Ele virá como um ladrão, né? O ladrão não avisa quando vai. Então, nós temos que pesquisar, nós temos que buscar, nós temos que saber, ok? Então, só vai estar desprevenido, né? E não vai saber aqueles que não se preparou, como aquela profecia da lanterna. Ok? Vamos lá. E aí diz assim, ó, mas ele dá dicas. Olha Jesus dando sinais para a gente como vai ser.
Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Minha gente, você acha que Noé não deu testemunho? Olha, ele falou para o povo e o povo mangou dele. Olha, o Messias tá, o Pai Celeste disse que eu tenho que fazer isso para criar um povo que dê descendência ao Messias. Oxe, você está criando, fazendo como é? Uma barca, não esqueci o nome do negócio de Noé. Até que entrou na arca. Uma arca em cima da montanha? Você está doido? Que Deus ia mandar você fazer? Tem um rio tá aqui embaixo, o que você está fazendo lá em cima? E Noé continuou fazendo, dizendo, mas Deus pediu porque o mundo vai se acabar. E só aqueles que acreditarem, quiser virar pessoas de bem, seguir o que eu estou ensinando, vai sobreviver. Aí o povo o quê? Mangava e zombava. Até a própria família de Noé. Você não vê os filhos ajudando a Bíblia. Aí diz aqui, ó. Noé, eu botei, né? Noé avisou as pessoas, mas não tinha tempo, mas elas não queriam parar para ajudar, não tinha tempo para Deus, né? Pois nos dias anteriores do dilúvio, olha bem, o povo vivia antes do dilúvio acontecer, eles continuaram. O Noé construindo sozinho, lutando para fazer a vontade de Deus, por isso que demorou 120 anos. O número 12 é o número de harmonia, né? E aí, em 12 linhas, relacionamento, se você botar Deus no centro e botar homem com Deus, Deus com homem, aí vai fazer o fundamento de 4 posição, multiplicado por 4 pessoas, vai dar 12 ou 120, né? Vamos lá. Depois dos dias anteriores do dilúvio, isso é Mateus 24, 38, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Por quê? Você não está ligado a Deus, como é que você vai saber o dia que o Pai Celeste chega, o dia que o Pai Celeste vai entrar no mundo dele, e dominar tudo que é dele, tomar de volta tudo que é dele, inclusive as pessoas. Mas você está prestando atenção? Você tá entendendo? Você está buscando? Né? Aí ele diz, e as pessoas não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus disse isso para ameaçar? Não, ele disse para alertar. Gente, presta atenção, nos dias vai ser assim, 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 vai encurtar. E veja que aconteceu isso com Noé, vai acontecer agora de novo. Certo? Então, deixa eu ver se tem outro aqui. Eu acho que tem aqui. Tem mais um pedaço. Mateus 24, 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá, hora em que vocês menos esperam. E ele diz, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel? Olha, ele não está dizendo, ele diz lá que ninguém vai saber, mas que Deus ia avisar. Quem é, pois, o servo fiel e sensato que seu senhor encarrega dos demais servos na sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo do seu senhor que encontra fazendo assim quando voltar. Ou seja, que está se preparando, pedindo a Deus para entender, pedindo a Deus para não deixá-lo passar, né, sozinho. Para ele não passar sozinho, não ficar fora do reino. E Jesus deu a dica e falou sobre Noé, falou que o tempo está curto e tudo mais. Em Tessalonicenses 4, 16, 18, Paulo diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar como trombeta. Trombeta não vai tocar. Tom! A voz de trombeta, palavras fortes, palavra verdadeira. Sensoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor. Gente, isso é literal, tá? O próprio Senhor descerá dos céus, ele vinha ao céu, ele não vai cair do céu como Luz foi expulso. Ele vai descer da posição celeste dele para reinar e salvar seu povo. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Gente, isso vai aparecer os mortos por aí? Não. Eles, como na época de Jesus, Moisés e Elias vieram auxiliar a providência de Jesus, os antepassados vão auxiliar e os próprios profetas vão vir auxiliar a providência da segunda vinda. Sem ressuscitar primeiro, por quê? Porque eles estão mais preparados, eles já sabem de onde é, quem é e vão auxiliá-lo. Né? E depois nós, que estamos na terra. Os que estiverem vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. O que é ser arrebatado? É elevado. Nós vamos elevar nosso padrão espiritual. Ninguém vai para as nuvens, porque a nuvem é vapor, é nuvem. Nuvem é o quê? É ozônio. Então, é pessoas preparadas, purificadas.
nós seremos elevados espiritualmente para entender tudo o que aconteceu no passado, saber como vai ser nosso futuro, porque o Messias vai nos elevar com ensinamento, com palavra, e nós com a prática, com seus pensamentos e sentimentos, ok? Para o encontro com o Senhor nos áreas, porque Ele está acima de espiritualmente, não é do mesmo nível espiritual, é um nível de perfeição. Nós ainda estamos caminhando, certo? E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolam-se uns aos outros com essas palavras. Ele fez porque o povo estava desesperado, né? E Jesus não podia voltar, porque ele disse que quem ia voltar seria o filho do homem. Ele disse: quando eu voltar, só uma ou duas vezes, porque os discípulos estavam arengando para quem era maior. Vamos lá, Mateus 12, 36. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tivesse falado. Veja, se é palavra, imagina as ações. Mateus 24, 33 ou 40, 34. Igualmente convido todas essas coisas. Saber que ele está à porta. Quando aconteceu do que Jesus descreveu em Mateus 24. Aí ele diz, né, as gerações passarão, mas a palavra dele não passarão. Tudo que ele disse já aconteceu e ainda está acontecendo. Em Atos, em Amós 3,7, eu não tem como se esconder da verdade. Ah, mas eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou reverendo, eu sou padre, eu sou papa. Não interessa. Interessa para o Pai Celestial quantas pessoas você foi capaz de amar e de salvar. Quantas pessoas você ajudou na sua vida. Quantas pessoas você levou a verdade grátis, sem cobrar. Porque Jesus diz, dá de graça o que recebeste de graça. Bom, essa foi a leitura de hoje. Eu vou orar, tá bom? Para encerrar. Se tiverem pergunta, é só botar no mensagem. Ou aqui, se quiser. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Bondoso Jesus. Senhor, toma posse de todas as pessoas que são tuas e protege, Pai, aquelas pessoas que nós damos suco sagrado, simbolizando a vinda e o poder do sangue do vosso Filho. E que nós sabemos que estará protegido. Nós sabemos que as pessoas, Pai, que recebem vossas palavras, que entendem o momento que está vivendo, vai viver uma vida melhor, mais sincera, mais justa, mais honesta, não só consigo nem com a família, mas com todo ao seu redor. Permita que nós possamos todo dia aprender como amar as pessoas, como sobreviver, Pai, nessa época de tantos enganos, de tanta maldade, de tanta tristeza, mas sabemos que sua justiça é plena, eterna e cósmica e vai acontecer na Terra e não quando as pessoas morrerem no mundo espiritual. Está chegando a hora da colheita, está chegando a hora da prestação de conta. Nós estamos vendo o que Jesus disse, tudo está sendo revelado, como ele disse em Lucas 2, de 2 a 3. Tudo que você disser ao gabinete será ouvido nas ruas, e tudo que disser no ouvido será ouvido proclamado nos telhados. E que assim seja a vossa vontade, que o vosso reino se estabeleça firme, para que os filhos vossos, todos aqueles que vivem lutando para se tornar as pessoas dignas perante vós, possam viver junto como uma só família sobre Deus. Bondoso Pai, obrigada. Proteja as pessoas que estão agora e as que vão ouvir depois, para que elas, através do bom exemplo, da prática da vossa palavra, possam também salvar sua casa, educar seus filhos, seus netos, seus parentes, seus amigos. Que nós possamos tornarmos, como a Bíblia diz, vozes de trombeta, para anunciar a segunda vinda, para anunciar a verdade sobre como irá acontecer. Por favor, protege as pessoas, Pai, que tomaram o suco sagrado, onde quer que elas estejam. Toma posse da vida delas e faz com que cada um desperte para o bem e para vossos ensinamentos. Te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Helena, minha irmã. Um beijo no seu coração. Boa noite, muito obrigada. Eu vou tentar, gente, vir amanhã, porque eu estou me preparando para viajar, né? E aí, até hoje eu não consegui terminar a mala. Parece até que eu vou levar minha casa junto, mas eu vou reorganizar. Estou morrendo de saudade do meu filho. Eu vou ver a bênção dele, que Deus me permitiu. Muito obrigada, beijo no coração de todas. Fiquem todas na presença e na proteção dos Pais Celestiais. Beijo.